Oi, Cantinho, bom dia. Doutora Roberta França, médica geriatra e psiquiatra. Eu vim trazer hoje para vocês uma reflexão de uma situação que eu passei ontem no consultório e que me deixou muito pensativa. Sabe, aqueles pacientes que quando saem do consultório você precisa de uns 15 minutos para respirar, para refletir, para internalizar todo o aprendizado e todo o ensinamento que aquele paciente trouxe para você, mesmo sem saber, né? Porque eu digo sempre, os pacientes dizem que eu ajudo muito, que eu sou muito importante na vida deles, que eu sou um anjo da guarda, que eu ensino muito, mas eles muitas vezes não têm noção de quanto eles me ensinam de volta, de quanto eu aprendo todos os dias nos atendimentos, nas nossas conversas, né? As consultas são muito longas, são uma consulta de 1 hora, então a gente discute muito, a gente fala muito sobre as coisas da vida, sobre os sentimentos, sobre o sentir. E essa paciente chegou aqui numa situação muito dramática, né? Ela perdeu 3 pessoas da família para a Covid nos últimos 30 dias, né? Ela perdeu 2 filhos e uma irmã. E você imagina o que é, né? Uma pessoa perder 2 filhos, né? Aos 81 anos e mais a irmã, né? E então é uma situação muito dolorosa, muito difícil, muito traumática, né? E o que falar para uma pessoa dessa? O que dizer para esse ser humano que está tão sofrido, que está tão tomado, arrebatado por uma imensa dor? E eu falei, eu quero te ouvir, né? Me diz o que vem na tua cabeça. E ela olhou para mim e falou assim: posso ser sincera, doutora Roberta? Eu falei: deve, você precisa ser sincera. Ela falou: eu tô com muita raiva das pessoas. Eu tô de saco cheio dessas pessoas falando que eu tenho que ser forte. Eu tô de saco cheio das pessoas falando que entendem a minha dor, que elas sabem o que eu estou sentindo. Elas não têm noção do que eu estou sentindo. E eu também não quero ficar explicando a minha dor, sabe? Eu tô dilacerada. Eu tô com muita dor. E eu tenho muita raiva de quando as pessoas dizem que eu sou forte. Eu sou forte, eu sempre fui uma mulher forte. Eu criei meus filhos, eu batalhei para criar, mas eu não quero ser forte agora. Eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero dizer que eu tô com raiva, eu quero dizer que eu não aceito. Sabe, eu não quero que as pessoas digam que conhecem a minha dor, porque elas não fazem a menor ideia do que eu tô sentindo. E assim, eu tô egoísta, sabe? Eu falei, é mesmo, egoísta? Ela falou, é. E quando as pessoas vêm falar comigo, eu me pergunto, por que não foi a irmã dela que morreu? Por que não foi o filho dela que morreu? Por que teve que ser o meu filho, os meus 2 filhos? E isso também, às vezes, me mostra, assim, que eu sou uma pessoa ruim, né? Porque imagina, eu tô desejando a morte do filho dos outros, que seria melhor o filho dele do que o meu. E ela foi falando e foi chorando e ela estava acompanhada de uma neta, e a neta olhando assim, com um olhar absolutamente assustado, né, com a fala da avó, e ela chegou até a tentar intervir. Eu fiz uma menção para que ela não abrisse a boca para falar, e deixei ela falar, né, e aí ela falou da sua raiva, da sua dor, do seu ódio de toda aquela situação, da sua incredulidade diante das coisas, da sua dificuldade em aceitar, em ver aquilo de alguma outra forma que não fosse absolutamente catastrófica, e se perguntando. E ela falou para mim, e olha, doutora Roberta, que eu sou cristã, entendeu? Eu acredito em Deus, eu sei que nada é feito sem a vontade dele, mas por que ele teve essa vontade? E eu deixei ela falar. E aí, quando ela parou, que assim, ela estava cansada, né? De tanta fala, de tanta ira, ela se acalmou, né? Ela começou a respirar, e aí ela começou aquele choro tranquilo, aquele choro só de dor mesmo, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso. E eu disse a ela o quanto era lindo o que ela tinha acabado de fazer, o quanto era honesto o que ela tinha feito. Porque qual de nós, diante da dor de uma perda, não tem esses sentimentos?
Qual de nós, diante da perda de um filho, da perda de um companheiro de uma vida, da perda de uma irmã querida, não se revolta, não tem raiva, não tem ódio, não se pergunta por que aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? Tem tanta gente ruim nesse mundo, por que morre o que é bom? Por que morre justamente aquele que é do bem? Quem de nós nunca teve esse sentimento? E não é feio, não é errado, não é absurdo, é absolutamente humano. E mais humano ainda é você admitir esse processo, é você acolher a sua dor de uma forma real, sem julgamentos, né? Apenas permitindo que toda essa dor, que toda essa raiva, que toda essa revolta, ela de fato venha à tona, porque é muito importante você vomitar tudo isso, para que esse luto possa ser feito verdadeiramente dentro do processo que ele precisa acontecer, para que lá na frente você não tenha tantas consequências dessa perda, porque você não fez o seu luto no momento em que era necessário. Então é importantíssimo a gente permitir que as pessoas sintam, é importantíssimo permitir que a pessoa fale o que está sentindo, e não que ela diga aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que ela precisa dizer naquele momento. Porque é muito interessante que as pessoas, quando perguntam assim, tá tudo bem, né? As pessoas já afirmam, ela não pergunta, você tá bem? Elas perguntam, tá tudo bem, né? Porque ela já espera que você diga, sim, está. E as pessoas se assustam quando você dizem, não, não está, eu não estou nada bem. Aí as pessoas vêm com aquelas frases, vai passar, vai melhorar, você é forte, né? E não vai passar, porque não vai passar hoje nem amanhã, vai demorar muito para passar. E não, a pessoa não é forte. Ela pode até ser forte em vários momentos, mas naquele momento ela quer ser acolhida na sua dor. Ela quer se sentir frágil o suficiente para que você compreenda que ela precisa ser acolhida na sua dor. E eu me vi muito naquela fala, né? Porque eu já falei isso com vocês aqui. Eu também fiquei com muita raiva quando a minha mãe faleceu e as pessoas diziam para mim, mas você é forte, você é muito espiritualizada, você tem muito entendimento, você sabe que ela foi para um lugar melhor, você sabe que ela está melhor. Eu falei, eu sei de tudo isso, mas isso não diminui a minha dor. Isso não diminui o meu sentir, não diminui a falta que ela me faz, não diminui a dor da perda, né? Então é isso que a gente precisa entender. A gente não tem medo da morte, não é da morte que a gente sofre, não é pela morte que a gente sofre pela ruptura, pelo vazio do acabou ali, por aquele movimento, para aquele momento que você sabe que você não vai ter mais a possibilidade de estar com o outro fisicamente. E essa ruptura do convívio, essa ruptura do contato, essa ruptura do falar, do ver, do sentir, do estar perto, do estar próximo, é que faz a dor imensa acontecer. E a gente precisa acolher a dor dessas pessoas. A gente precisa ouvir sem essas frases prontas do que vai passar, vai melhorar, você é forte e vai ficar tudo bem. Porque naquele momento não vai ficar nada bem. Você não é forte, você não é guerreira. Você não é uma pessoa espiritualizada, né? Você só é um ser humano que sofre muito. E por mais que você seja espiritualizado, por mais que você creia muito em Deus, por mais que você tenha a sua religião, a sua fé, nada disso diminui a dor de uma perda. Isso não te faz um pior cristão ou uma pessoa que não tem tanta fé, uma pessoa de pouca fé, né? É simplesmente uma pessoa humana que naquele momento sofre absurdamente por esse processo. Então a gente precisa ser mais coerente, a gente precisa ser mais humano, a gente precisa ser mais empático e trazer para essas pessoas apenas o abraço, apenas a certeza de que você está ali para ouvi-la, para acolher toda aquela dor, para acolher todo aquele sofrimento e permitir que aquilo de fato aconteça, para que ela consiga exteriorizar
todo aquele sofrimento, para que lá na frente, mais tarde, ele não venha em forma de doença, né? Porque quando a alma adoece, o corpo físico adoece também. Em algum momento, essa dor vai ter que explodir de alguma forma, e normalmente ela explode em forma de doença. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Eu acho muito cruel, né? Às vezes até aqui mesmo no cantinho eu vejo alguns comentários, né? Quando a gente fala de alguma doença, tem muita gente que escreve assim: ah, você precisa confiar em Deus, você precisa acreditar, ter Jesus na sua vida, né? Diante de uma dor tão grande, não é isso que a pessoa quer ouvir. Não é falta de Jesus, não é falta de Deus no coração, não é falta de espiritualidade, não é falta de religiosidade. É simplesmente a dor da ruptura. E que por mais que a pessoa tenha tudo isso, não vai diminuir a sua dor. É claro que tudo isso vai fazer com que ela mais tarde tenha forças para seguir. É através da espiritualidade, da crença, da fé, da esperança que a gente segue, né? Porque sem isso a gente não consegue caminhar. Mas naquele momento, naquele processo do luto, naquele processo da dor, a gente permitir que a pessoa jogue para fora, que a pessoa exteriorize todo esse sofrer é absolutamente fundamental. Então fica aí esse pensar, né? E essa lição tão bonita, tá certo? Um beijo grande, minha gente. Fiquem com Deus, até a próxima.